A todos os meus amigos e amigas e devotos de São João da Cruz, nós vamos continuar o nosso caminho. Eu não sei, todas as vezes que dou um curso sobre São João da Cruz, pouquíssimas pessoas me perguntam da chama viva, ainda menos do cântico, vai um pouco mais da subida do Monte Carmelo, mas o tema central é a noite escura. E eu digo sempre, respondo, acenda a lâmpada, acenda uma vela, e a noite vai embora. Frei, o que é esta noite escura? Então, quero dedicar 2 ou 3 vídeos sobre a noite escura, depois sobre a chama, sobre o cântico, a subida do Monte Carmelo, para termos uma ideia. Então, São João da Cruz escreve uma poesia que ele mesmo chama não de Noite Escura. O título vem depois. Ele escreve a poesia. Na primeira canção diz o seguinte: em uma noite escura de amor em viva ânsia inflamada, oh ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. E São João da Cruz, quando escreve, ele vai dar a explicação. E fala, nesta poesia, como a alma, tendo consciência de si mesma, ela vai saindo de si para ir encontro ao Senhor. E Deus, como dirá São João da Cruz no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, diz: nesta noite oscura começa a entrar as almas quando Deus as vai tirando do estado de principiante, ou seja, o estado dos que meditam, e as começa a pôr nos aproveitado ou proficiente, que é já o dos contemplativos. Então, São João da Cruz tem presente que o nosso caminho para Deus passa através fases para compreender. Uma criança não vai na universidade. Antes de ir à universidade, ela vai na escola elementar, onde aprende como se segura a caneta, aprende como se escreve e gasta muito tempo. Esta primeira fase é a fase meditativa da oração vocal, da leitura do Evangelho, das coisas, diríamos, o pão de cada dia. Mas se a alma se abre de verdade para Deus, numa abertura total, destruindo os muros, as paredes da nossa insegurança e da nossa autossuficiência, Deus que faz, nos coloca a fazer um passo à frente. Então, São João da Cruz imagina as fases dos principiantes, a dos proficientes e dos unitivos, da unidade. A fase dos principiantes, como diz a palavra, aquele que começa a caminhar. Põe a fase purgativa, aquele que começa a purificação de si mesmo, dos seus costumes, da sua maneira de ser. Depois, a iluminativa e a unitiva. São estas 4 fases. E São João da Cruz, ele diz uma coisa muito interessante. Ele é prático, não é? E quando a gente vai na roça, não é? Hoje não, ou quando a gente vai numa casa de pessoa muito simples, não é? E a criança chora, a mãe não se vai esconder para dar a mama para as crianças. Pega e dá a criança a mama tranquilamente. Hoje, nas casas chiques, não é? Onde se fala de evolução, se fala disso, a criança chora, a mãe pega a criança, vai num quarto para dar mamar à criança. Mas isso, ao tempo de São João da Cruz, não era assim. Ele diz: o que faz Deus? Deus nos coloca no colo, Deus nos regala, nos dá alegria, entusiasmo. Se você pensa, por exemplo, quando você entrou no movimento carismático, era todo milagre, de manhã à tarde. Ou quando você entrou na Ordem Secular do Carmelo, era toda visões. Santa Teresa, São João da Cruz, provavelmente não entendia nada daquilo que você pensava, não era toda outra coisa. Mas isso ajudava, dava entusiasmo, dava vitalidade. Depois, lentamente, o entusiasmo foi-se embora.
o entusiasmo, a capacidade de acolher a palavra foi embora, aí veio o pão seco, a dureza, a aridez, todas essas coisas. E você se perguntava, mas que vale a pena eu fazer isto, eu acolher tudo isto, quando não encontro nenhum prazer nisto, nenhuma alegria nisto? E São João da Cruz diz que se a criança ficar sempre mamando, sempre no colo da mãe, não aprende a caminhar. Então a mãe que faz? Coloca a criança no chão. E quando a mãe coloca a criança no chão, o que acontece? A criança chora porque quer o colo, quer mamar, quer a mãe, o abraço, o calor. São João da Cruz, nesse capítulo, fala sobre isto. Ele diz a um certo momento que a criança chorando, a criança batendo os pezinhos, então a mãe que faz? Coloca na mama uma substância amarga. Quando a criança vai mamar e encontra a substância amarga, não quer mais mamar. E aí, Deus faz isso conosco. Deus nos educa, nos conquista no seu amor, e uma vez que ele nos conquistou, ele então vai dar para nós, vai começar a fazer-nos caminhar nos pés. É necessário, de São João da Cruz, que Deus, primeiramente, concede doce e saboroso leite espiritual, sem nenhum trabalho da alma, em todas as coisas divinas. Veja como a criança pequena recebe leite, comida, roupinha, sem fazer esforço nenhum. Mas na medida que a criança vai crescendo, a mãe diz: menino, agora se veste sozinha. Menina, agora você arruma sua cama sozinha. Isso faz Deus conosco. Isso é muito importante compreendê-lo, porque não é quando esta situação ou estas dificuldades que encontramos, nós devemos acolhê-la com fé. A alma acha que seus direitos em passar muito tempo a fazer oração e porventura até noite inteira rezando, sacrifício, jejum, penitência, acha que já está santinha. Não é assim. Santidade não se adquire nesta maneira. Se adquire dizendo ao Senhor: faça de mim segundo a tua vontade. Então Deus vai caminhando conosco. Não é? Então veja que este primeiro capítulo é muito importante para poder compreender que aquilo que Deus quer de nós se chama com um nome bem bonito: fidelidade. A fidelidade não depende dos gostos. A fidelidade depende do amor. Quando amamos, somos fiéis. E quando não amamos, um dia somos fiéis e quatro não. Então aí não é bom, porque perdemos esta possibilidade, não é? Então, São João do Cristo diz: conhecer-se, então, claramente, como as suas obras são de pequeninos, também se há de ver quantos bens traz consigo a noite escura, do que em breve trataremos, pois limpa e purificada a alma de todas estas imperfeições. Uma vez que a alma está purificada de todas estas imperfeições, a alma entra com alegria, diria, e com um certo mal-estar, porque a noite escura não é escura. E quando nós vivemos na noite escura, não devemos pensar que tem luz. Não. Tem uma única luz que nos guia, é a luz de Cristo Jesus. Ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida. O que é a noite escura? Diria que é uma espécie de gravidez, aonde Deus vai formando cada um de nós para uma vida nova. Para esta vida nova que Ele nos doa, antes nos conquista, depois nos manda a cruz. Normalmente Ele não faz o oposto, não manda a cruz, depois manda a doçura. Não é a pedagogia de Deus. Ele antes te seduz
ti conquista, ti empurra pelo caminho que ele quer e poi ti manda as cruzes que ele quer e que nós não queremos. Neste dia uma pessoa me perguntou: Frei, como que está? Falei: olha, estou como não gostaria, mas estou como Deus quer. Estou como não gostaria, mas estou como Deus quer. Então também São João da Cruz, penso que não estava muito contente na cadeia de Toledo, não estava muito contente em tantas coisas, mas era contente porque Deus queria isto, né? Então, quando você tem cruzes, pensa nessa frase: como que está? Não como eu gostaria, mas como Deus quer, e sou feliz. Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Se você tiver as obras em casa São João da Cruz, leia Noite Escura, primeiro capítulo. E Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja feliz e acenda a lâmpada interior.